Uma dica de cultivo de orquídeas com o extensionista rural de Nova Prata, João Carlos Reginato. Confira agora o Emater Responde. Hoje nós viemos até a propriedade da senhora Lucine Quete, no município de Nova Prata, na linha Garibaldi. E o objetivo é responder à carta da nossa telespectadora do Paraná, a senhora Marli Terezinha Cordeiro Sboinovich. A pergunta dela é sobre a produção de orquídeas. Ela quer saber como fazer as mudas, o que colocar no vaso para plantar as orquídeas e também como conseguir essas mudas. Quem vai responder a carta da nossa telespectadora do município de Paula Freitas, no Paraná, é o técnico da Emater em Nova Prata, João Reginato. É contigo, Reginato? Bom, dona Marli, nós estamos aqui na propriedade da dona Lucine Quete para responder a sua pergunta sobre produção de orquídeas. Em primeiro lugar, a gente sempre, quando vai produzir uma planta, botar amor e carinho nessa atividade. A dona Luci tem muitas orquídeas e nos disponibilizou esta aqui para lhe mostrar o momento então de nós fazermos as mudas. Esta orquídea já está com a sua fase final de floração, então é o momento ideal para nós separarmos esses bulbos. No caso, os bulbos que muita gente põe fora, eles são as matrizes para novas plantas. Nós com esses bulbos podemos fazer vasos. O seu vaso, de preferência, a senhora sempre procure ter um vaso longo, com boca pequena, porque a orquídea, na sua característica natural, ela requer ambientes apertados para o florescimento. Então, tendo um vaso mais apertado, a sua orquídea normalmente vai florescer em menos tempo. Para preencher esse vaso, a gente pode usar diversos materiais. Brita, carvão vegetal não utilizado, casca de pinos, argila expandida, que a senhora encontra aí em casas especializadas, agropecuárias e floriculturas, e até aquele isopor que vem no eletrodoméstico que a senhora comprou, a senhora pode utilizar para preencher seu vaso. A gente recomenda que, se o vaso for ficar num ambiente aberto, coloque no fundo algumas britas para dar peso e ele não vir a cair com o vento, tá? Então essa é uma prática que nos ajuda a manter esses vasos de pé, porque o nosso vaso de orquídea nunca vai ter o prato embaixo para sustentação, porque a nossa orquídea não pode encharcar. Então vamos colocar uma parte do vaso de pedra, vamos colocar outra parte do vaso de pinos, algumas partes de isopor e para preencher o restante vamos colocar o humus, que essa orquídea chamada Cymbidium, ela suporta um pouco de terra. A grande maioria das orquídeas não requer terra, mas para quem quer iniciar na atividade, nós recomendamos que comece com as plantas do tipo Cymbidium, que são muito mais fáceis de produzir. Aqui nós temos dois bulbos, os dois já emitindo brotações. Sempre esta brotação tem que ir para o lado de dentro do vaso e a planta ser encostada na lateral para que ele preencha, como neste caso dá para notar, ó, a planta se desenvolveu toda para um lado. Então, nós colocando as mudas ao lado do vaso, ela tende a ir para o centro do vaso e preencher. Então, quando a nossa orquídea estiver com o vaso bem cheio, a tendência é ela florescer. E para florescer, é lógico, nós temos também que fazer uma adubação correta. Neste caso, a gente coloca um pouco de terra, coloca um suporte lateral para que esses bulbos não venham a chacoalhar e se mexer, porque o enraizamento depende muito deles ficarem firmes na terra. Aproveitamos os atilhos que vêm nas embalagens de mercado para fixar, então, nesse tutor e deixar a nossa muda presa para que o enraizamento se dê de uma maneira mais rápida e segura, sem corrermos o risco de perder a nossa orquídea. Então, como pode ver, ela está enterrada apenas até a altura da raiz, né? E presa, colocadas ao lado do vaso, para que elas venham, esse broto venha se desenvolver para esta posição central do nosso vaso. Mais algumas dicas para a senhora. Nós temos aqui canela em pó. Todo corte que a senhora fizer na planta de orquídea, é interessante que seja usada a canela em pó, porque ela é um cicatrizante e antibiótico. E isso vai fazer com que a cicatriz onde a senhora procedeu o corte para separar a planta, feche muito mais rápido e evite a entrada de fungos e bactérias.
Outra dica importante é o uso do leite para o controle de doenças. Nós podemos utilizar 200 ml de leite em 800 ml de água e aplicar uma vez por semana nas suas plantas. O leite pode ser o integral de caixinha tradicional. Para o controle de pragas, que as principais são os pulgões e as cochonilhas, a pedra úmida, que é facilmente encontrada em casas agropecuárias ou também em farmácias, 40 gramas em 10 litros d'água, pode ser regadas as plantas, e se a senhora tiver lesmas e caracóis, inclusive na sua horta ou casa, também pode regar as calçadas, que não tem problema nenhum, é um produto ecológico.